Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para ministrar a última lição desse primeiro trimestre de 2020 da classe de adultos. A lição, comentarista do pastor Cláudio Honor de Andrade, e cujo título da revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E já temos falado no decorrer desse trimestre sobre esse assunto de uma forma bem efusiva. E nesta última lição, o nosso desejo como ensinadores é que tudo que foi falado no decorrer desse trimestre, desses 90 dias, possa ficar gravado com pena de ferro e com chumbo, como diz a palavra do Senhor, no coração e na mente de cada aluno. E até nós mesmos, ensinadores, aquilo que no decorrer do trimestre soou para nós como novidade, que isso possa permanecer selado em nosso coração, para que nós possamos prosseguir nesse conhecimento a respeito do nosso Deus, que é um convite que Ele faz a nós mesmos, né? Conheça-me e prossiga em me conhecer, porque conhecer Deus não é de um momento para o outro, não é de um dia para o outro. Conhecer Deus é uma vida diária em comunhão com Ele, é um relacionamento íntimo com Ele, para que nós possamos chegar a um conhecimento pleno de Deus. Aqui nesse mundo, nós não vamos chegar a esse conhecimento pleno do Senhor, nós só vamos alcançar isso na eternidade. E a lição proposta para hoje, sendo a última lição deste trimestre, nós vamos falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Falamos no decorrer do trimestre sobre queda, falamos sobre o que causa a nossa queda, o que nos leva a cair, motivos que nos levam a tropeçar e sair da presença do Senhor, perder a salvação. Falamos a respeito de Jesus Cristo e nessa última lição o assunto proposto é o novo homem em Jesus Cristo. Um novo nascimento. É o homem regenerado, o homem justificado, o homem salvo e o homem santificado. Essa é a essência do estudo e é sobre isso que nós vamos tratar. Por se tratar de uma videoaula, eu não vou ter uma mesma didática como se estivesse em sala de aula. Eu quero tratar de uma forma diferente com os irmãos, já que eu não tenho a presença física dos irmãos comigo para que possamos interagir com os assuntos. Então eu vou usar uma didática diferente. Eu vou tratar dos assuntos, não vou me prender aos tópicos, né, conforme é a minha característica, os irmãos já sabem, mas vamos tratar dos pontos essenciais do que a lição trata, né, que é a salvação, que é a justificação e que é a santificação do homem. E o textuário para a nossa lição está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, e diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, diz o seguinte: até que cheguemos todos, pontinho, 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 a varão perfeito. Ora, podemos alcançar isso aqui neste mundo? Essas e outros questionamentos que nós vamos tentar elucidar no decorrer desta videoaula. Na verdade prática, o pastor Cláudio Honor de Andrade diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos
à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Vamos tentar expor no decorrer da aula a que perfeição o pastor Cláudio Honor está se referindo aqui. Claro, nós não vamos entrar aqui, nós não vamos nos coadunar, nós não vamos nos conformar com a doutrina de Wesley, não é isso. Mas entender o termo usado pelo pastor Cláudio Honor e o termo bíblico, né, que nós temos na nossa Bíblia, o Senhor orientando Israel, diz assim, ó, e serás perfeito, como perfeito é o vosso Deus. Então o Senhor já estava avisando aos homens, há tempos atrás, de que essa perfeição, que nós vamos entender o significado desse termo, o Senhor estava dizendo assim, ó, vocês podem alcançar isso, mas tem que se esforçar, tem que buscar com muito anseio, tem que buscar com muito esforço, mas pode alcançar. Perfeição plena aqui neste mundo? Não, o Senhor sabe que não. O único perfeito pleno que esteve aqui foi Jesus Cristo. Outro não há, e do outro não haverá. Mas por não alcançarmos a perfeição plena, não quer dizer que devemos nos conformar com isso e não buscar por ela. Muito pelo contrário, o Senhor nos incentiva a isso. E Ele, além de incentivar, exige isso dos seus servos, exige isso daqueles que agora são seus filhos. Então, esse assunto em torno dessa perfeição que nós vamos tentar elucidar alguns questionamentos que alguns irmãos têm. Isso implica em salvação? Olha, não. Mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte: a falta de conhecimento de algumas doutrinas básicas no cristianismo leva o crente a ter uma vida mesquinha aqui neste mundo. Mesquinha no sentido espiritual e também no sentido físico. O crente deixa de desfrutar aqui neste mundo todas as bênçãos que o Senhor tem prometido aos que andam com fidelidade, sinceridade e temor diante dele. A falta de conhecimento de determinadas doutrinas, as básicas da fé, leva o crente a ter uma vida mesquinha neste mundo. A Canaã celeste, a Canaã que os israelitas estavam ansiosos para alcançar, nós podemos desfrutar isso já. A terra que emana leite e mel, nós podemos já desfrutar isso aqui. Ainda que parcialmente, mas já podemos desfrutar isso aqui. Mas para isso, precisamos ter conhecimento de determinadas doutrinas na Bíblia. Doutrina da salvação, doutrina da santificação, doutrina da regeneração, doutrina da justificação. Nós precisamos ter conhecimento disso, para que possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um dos seus filhos. A leitura diária, ela é um reforço, ou ela já dá uma base para que os irmãos possam chegar no domingo nas suas classes tendo uma noção completa do assunto que se vai tratar. Eu diariamente posto no meu blog uns comentários. Se os irmãos quiserem acompanhar, é só acessar o blog. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em João 3, 1, 16. Ela vai nos falar
vai nos narrar a passagem o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Nicodemos, ele, ao encontrar-se com Jesus, ele tenta um discurso meio que bajulador para assim, engabelar Jesus. Mas Jesus dá uma resposta já para Nicodemos a respeito de que, olha, Nicodemos, eu não preciso disso. Tá? Não adianta você me dar tapinha nas costas, falar que a pregação foi boa, falar que eu cantei muito bem, que a sua mensagem mexeu comigo, o seu louvor. Não, eu não preciso disso. Mas eu tenho uma verdade para te dizer, Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Olha, Nicodemos não tinha perguntado nada disso ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, nos seus atributos divinos, dos quais ele abriu mão para benefício próprio, do que foi tratado na lição passada, o Senhor Jesus, como Deus, como homem e como Deus, ele não, quando se esvaziou da sua glória, ele, tendo os seus atributos divinos, não usou para benefício próprio. Esse é o esvaziar da glória. Mas ele tinha os atributos divinos. Então, ele, conhecendo o coração de Nicodemos, ele dá essa resposta para Nicodemos. Olha, eu te digo, Nicodemos, que você precisa nascer de novo. Você é um ótimo religioso. Você conhece as Escrituras de capa a capa, mas você ainda não nasceu de novo. O que te é necessário para entrar no reino do céu, para poder ver o reino do céu, você ainda não tem, que é um novo nascimento. O encontro com Jesus Cristo, o seu encontro com Jesus Cristo foi superficial. E o Senhor vai discorrer para Nicodemos agora sobre aquilo que ele tinha falado. A necessidade do nascer de novo, né? Que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, deste dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, como pode ser isso, Senhor? E Jesus disse: você, mestre em Israel, não sabe isso? O que você está ensinando para os outros? Essa é uma resposta que apontava para Nicodemos que o que ele estava transmitindo aos outros não estava tendo efeito nenhum para a salvação da alma. Nicodemos, a última pergunta que ele faz é essa: como pode ser isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Jesus falando para ele: se eu vos falei das coisas terrestres e não creste, como crerei se eu falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na introdução da lição, o pastor Cláudio Honor, ele já começa a introdução, a falar do assunto, fazendo uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Ele dá a resposta. Do ponto de vista humano,
Não. Dentro de um conceito humano, não. Na literalidade do termo perfeição, no conceito que nós temos, na definição que nós damos para a perfeição, não é possível. Mas a perfeição, o pastor Claudio Honor, ele dá a resposta e ele diz assim: mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, requerida por quem? Por Deus. Então, ela pode ser alcançada, ela deve ser alcançada, e Deus requer que nós a alcancemos. Mas qual é a perfeição? A perfeição de Cristo? Não. Nós só vamos alcançar isso quando tivermos os nossos corpos glorificados e adentrarmos ao céu. A perfeição a que o texto bíblico aponta, ela fala de um coração inteiramente consagrado a Deus. É um coração plenamente devotado a Deus. Esse é o tipo de perfeição que a palavra do Senhor se aplica. Não está falando de um homem sem pecado, não está falando de um homem justo, porque o Senhor olha dos céus e não encontra um justo sequer nenhum. Não há. Então, se não há justo, não pode haver perfeito. Mas a perfeição que o Senhor exige lá em Deuteronômio, lá no início de tudo, é nesse sentido, um coração totalmente voltado para mim. O Senhor estava falando com Israel que vocês vão chegar num lugar onde tem gente estranha, com costumes estranhos, adorando deuses estranhos. Vocês vão permanecer perfeitos diante de mim, vocês vão permanecer voltados para mim. O coração de vocês é meu. Vocês devem reservá-lo exclusivamente para mim. É esse tipo de perfeição que nós devemos buscar e que nós podemos alcançar e que o Senhor requer de nós. Esse tipo de perfeição. Contanto, isso não é possível se nós buscarmos por nossos próprios meios. Nós não vamos alcançar. Aí é que entra a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação, ela está implicitamente ligada com a doutrina da regeneração, com a doutrina da justificação e com a doutrina da santificação. Implicitamente ligada. São assuntos inerentes. Apesar de distintos na sua forma de estudar, eles estão ligados a um mesmo processo. E é sobre isso que agora nós vamos começar a falar. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o nascimento do novo homem. Como pode isso? E nós vamos ler em João, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme ele escreveu João, no seu capítulo 1, nos versículos 12 e 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quanto o receberam, quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quem? Todos os homens, toda a humanidade, todo aquele que ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, movido pelo Espírito Santo,
reconheceu a sua necessidade, reconheceu o seu estado, reconheceu a sua condição e aceitou o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus, a salvação de Jesus, creu no sacrifício do Senhor, recebeu então esta bênção de ser salvo. A estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Diz o texto dessa forma: não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. A salvação, ela é um ato divino, exclusivamente divino. Deus é quem salva. O Espírito Santo convence o homem de que precisa ser salvo. Jesus Cristo é o sacrifício que proporciona essa salvação. E Deus salva o homem. Mas como que é esse negócio que não nasceram do sangue? O que quer dizer isso? Quando o Senhor escreve dessa forma, ou pede a João, ou orienta, inspira João para escrever dessa forma, que a salvação ela não vem do sangue, ela não pode nascer do sangue, o novo homem não pode surgir do sangue, da vontade do sangue. Ele está falando, ele está se referindo, está apontando que a salvação ela não é um ato hereditário. Filho de crente não é crentinho. O filho de crente, ele precisa aceitar Jesus, ele precisa ser salvo, tanto quanto ou da forma como foram salvos os seus pais. Precisam ser ensinados dessa forma. Eles precisam aprender. Os pais precisam educar os filhos dentro de casa e não deixar pela responsabilidade dos professores da escola bíblica dominical, mas os pais precisam ensinar os seus filhos de que eles precisam receber Jesus Cristo como Salvador, assim como eles receberam. Passar-lhes o ensino fundamental para a salvação dos filhos. Então, a salvação não pode vir do sangue. O novo homem não pode nascer do sangue. O novo homem também não pode nascer da vontade da carne. E isso quer dizer que, embora reconheça que precisa ser salvo, ninguém pode fazer isso por si mesmo. Ninguém pode realizar isso. O homem, mesmo que reconheça o seu estado, mesmo que ele perceba que está perdido, ele não pode se salvar. Ele não pode, por ele mesmo, querer ser salvo. Ele precisa passar, ele precisa ir ao encontro de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus, para que possa receber a herança de ser feito filho de Deus. O texto bíblico diz também que esse novo homem, ele não pode nascer também da vontade de varão. Então, o novo homem, ele não pode nascer do sangue, a salvação ela não é um ato que acontece e que pode ser passado de pai para filho. Ela não é pela vontade da carne, não sou eu que quero ser salvo, isso não depende de mim, né? Isso não está em mim, e também ela não pode ser pela vontade de varão. Pela vontade de varão, uma coisa muito engraçada que a gente vê no nosso meio são os pregadores itinerantes. Eles vão pregar em determinado lugar e daí a pouco colocam lá no WhatsApp os vídeos das suas pregações
e no final estão dizendo: ganhei 3 almas para Jesus, 5 almas para Jesus, 30 almas para Jesus. Depois você visita a congregação do irmão, está lá 3, 4, 5, meia dúzia de gente, as almas que ele ganhou, nenhuma permaneceu. Não consigo entender isso. Mas não vamos deixar esse assunto de lado, vamos tratar aqui. É a questão do pregador, do pastor, do líder, do professor de escola bíblica dominical. O anseio dele, o desejo dele em querer ver alguém salvo, em querer ver alguém nova criatura, mas não depende dele. Não depende dele. Ele não pode tornar aquela pessoa uma nova criatura. Então o novo homem, o novo nascimento, ele não é pelo sangue, não está na família, não está na herança, ele não é na vontade da carne, não sou eu que quero isso, e ele não está na vontade do varão. Não depende do homem fazer com que o outro nasça novamente. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento, então, como pode ser? Ele é de Deus. Deus é que proporciona ao homem nascer de novo. Deus é que dá a oportunidade ao homem de nascer de novo. Enterrar o velho homem e ressurgir como uma nova criatura. Enterrar, esquecer a vida antiga e surgir com uma novidade de vida. O tópico 1, então, nos fala de uma forma abrangente, nos fala disso. Como pode um homem nascer de novo? Essa foi a pergunta que Nicodemos fez. E a resposta é essa. Como pode alguém nascer de novo? Através de Deus. Crendo no sacrifício de Jesus Cristo, sendo feito filho de Deus, buscando com anseio e com muito esforço manter-se salvo. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Manter-se salvo é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. E é dessa responsabilidade que nós vamos ser cobrados, que o Senhor vai requerer de nós naquele grande dia. Por que você não se manteve salvo? Por que você não andou nos meus estatutos? Por que você não observou os meus mandamentos? É sobre isso. Nascer do novo homem engloba todas essas coisas. E o homem precisa nascer de novo. Um ponto interessante aqui nesse primeiro tópico, que o pastor Cláudio Honor colocou da seguinte forma na revista aí. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. E é claro, né, nós como assembleanos, nós sabemos pela doutrina a qual nós aprendemos e seguimos e ensinamos que batismo ele não salva ninguém. Ele não tem efeito salvador. O batismo é apenas um simbolismo deste novo homem que está nascendo. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressurgimos como nova criatura. Esse é o significado do batismo. Esse é o simbolismo que ele tem. Um novo homem surgindo. Batismo é para salvo e não para salvar. O batismo não muda a personalidade de ninguém. O batismo não muda as pessoas. É só um simbolismo. É isso que
Tem muita gente precisando entender. Bom, creio que nesse primeiro tópico há mais um ponto aqui interessante. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Então nós só podemos ser regenerados, ou nós só podemos nos regenerar com o auxílio do Espírito Santo. Regeneração, meus irmãos, não é abandonar vícios. Isso é um passo muito grande em direção à regeneração, mas não implica só nisso. A regeneração na vida espiritual, para alcançar, para manter-se salvo, implica em coisas talvez que aos nossos olhos pareçam insignificantes, mas que são imprescindíveis para a nossa entrada no céu. O segundo ponto, o segundo tópico, nós vamos falar sobre a justificação do homem. E eu gostaria de ler com os irmãos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, homens já justificados. E no capítulo 5 de Romanos, nós vamos entender o que a justificação nos proporciona. A justificação, ela nos proporciona paz com Deus. Capítulo 5, versículo 1 da carta aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, ela muda a nossa situação diante de Deus. A justificação. Antes de justificados, qual era a nossa situação diante do Senhor? Condenados. Aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós estávamos condenados. Por Cristo Jesus, fomos justificados, e essa situação agora mudou, porque o Senhor Deus nos olha e nos vê justos, mas não porque somos justos sem pecados, porque antes de ver a mim, antes de ver a você, antes de ver a nós, Ele vê Jesus Cristo primeiro. Quando o sacrifício de Jesus é vivo e eficaz dentro de nós e promove em nós uma mudança de vida, aí o Senhor olha e vê Jesus primeiro em nós. A pessoa de Jesus Cristo é a primeira que está estampada em nossa vida. O Senhor Deus nos olha e vê Jesus Cristo e fala assim: epa, esse aí está justificado. Então a justificação, ela nos traz paz com Deus. Nós éramos inimigos do Senhor, agora salvos e justificados, regenerados, justificados e santificados, nós temos paz com Deus. Então a justificação, primeiro ponto, ela traz paz com Deus. Ela mudou a nossa situação de inimigos, agora somos amigos do Senhor. A justificação, ela traz também esperança da glória de Jesus. No versículo 2: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tudo isso por causa da justificação, porque estamos justificados. No momento éramos réus, agora nós estamos, além de inocentados, justificados. Olha, isso aí não tem culpa não. É isso que o Senhor Jesus diz. Quando somos acusados, ou quando o acusador aponta para nós, o Senhor diz: opa, esse aí não tem culpa não, esse aí ó, é meu, eu justifiquei ele. Então a justificação, ela nos traz a esperança da glória de Deus.
é o que nós mais ansiamos em nossas vidas. Poder desfrutar com o Senhor na sua glória, tudo quanto nossos ouvidos ainda não ouviram, e por mais que ouçam, ainda não é toda a realidade do céu. Os nossos olhos não contemplaram, por mais visões que nós tenhamos, que os irmãos testemunhem pelas profecias que viram, mas ainda nem por isso, nem o que João escreveu a respeito da Jerusalém Celeste, das ruas de ouro, nem isso é toda a realidade que está nos aguardando. Então essa esperança é o que nos mantém de pé. Essa esperança é o que nos mantém firmes, irredutíveis. Nada nos demove. Estamos firmes, agarrados. Não soltamos, porque queremos alcançar o céu. Essa justificação também, ela traz a salvação das nossas vidas da ira de Deus. Isso está no versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa colocação ela deixa bem claro de que nós não passaremos pela tribulação. Se fosse passaríamos na tribulação, mas seremos salvos da tribulação. A tribulação virá, mas nós não estaremos aqui, por causa da justificação. A justificação também, ela nos trouxe reconciliação com Deus, no versículo 11 do capítulo 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amigos, antes inimigos, agora amigos. Antes criaturas, agora somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E tudo por causa da salvação em Jesus Cristo. Tudo por causa da regeneração, tudo por causa da justificação. A justificação, ela muda a nossa situação diante de Deus. A regeneração muda a nossa natureza. De natureza carnal, agora nós temos a natureza espiritual. A natureza espiritual predomina. A carnal ainda está em nós, mas está subjugada. E a santificação, ela muda o nosso comportamento. Zaqueu, o que eu era, o que eu fazia, já não faço mais. Mas você não faz determinada coisa, por quê? Eu sou crente da Assembleia. Não, meu irmão, não. Você não faz determinada coisa, você não pratica mais determinadas coisas, porque você é servo de Deus, você é filho de Deus. Não é porque você pertence à Assembleia, não. Não é porque você é crente, não. É porque você é servo, porque você é filho, porque você é co-herdeiro com Cristo. E você está salvo, regenerado, justificado e santificado. Por isso que nós não praticamos mais determinadas coisas. Por isso que nós abandonamos certas mazelas em nossas vidas. E essas mazelas incluem práticas, incluem pensamentos, incluem vocabulário, inclui comportamento, é o ser humano todo. Santificai-vos em toda a vossa maneira de ser. Eu tenho a boca santificada, mas a minha mão não é. Tenho os olhos santificados, mas o ouvido não é. Tenho o corpo santificado, mas o coração não é. Tenho o coração santificado, mas a mente não é. Nós temos que ser santificados em toda maneira de ser. E não escolher apenas uma coisa. Eu sou bom nisso. Não, tem que ser bom completo. Essa é a perfeição que nós temos que buscar. Obrigatoriamente nós temos que buscar. Essa é a perfeição que nós devemos correr atrás dela. Correr atrás dela. Por último, nós vamos falar sobre a santificação deste novo homem.
E já para concluir a lição, essa santificação ela é vista em três aspectos. Ela é posicional. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que no ato em que nós somos salvos, nós somos santificados. Posicional. Sair da condição de imundo para agora santo. Isso no ato da salvação. Ela é processual, porque quando o Senhor Jesus muda a minha posição de imundo para santo, agora, a partir desse ponto, eu é que tenho que buscar-me, ou que tenho que buscar me manter santo. O esforço agora é meu, o esforço é seu, meu irmão, o esforço é nosso, em manter-nos santificados, separados, consagrados para Deus. Isso é santificação. Santificação não é você andar com vestido até no tornozelo, ou você andar com camisa fechada no punho e no gogó, não. Santificação não é isso, não. Santificação está aqui no ouvido, está nos olhos, está na boca, está na mente, está no coração, é tudo, está nas mãos, nos pés. Santificação é todo ser. Então, posicional. Eu saí da condição de imundo e o Senhor Jesus me colocou numa posição de santo. Processual. Eu tenho que manter-me santificado. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E a santificação, na sua terceira fase, ela é plena. E quando ocorrerá isso? Isso vai ocorrer quando do arrebatamento. Fomos arrebatados, nossos corpos serão glorificados, a carne, a natureza pecaminosa ficará por aqui e o corpo glorificado entrará no céu. Alcançamos essa santificação plena. Então a doutrina da salvação, no ato da salvação, nós somos salvos por Jesus. Nesse exato momento nós somos regenerados, justificados e santos e santificados. No exato momento em que somos salvos, o Senhor Jesus nos regenera, o Senhor Jesus nos justifica e o Senhor Jesus nos santifica. Não nessa ordem, eu também não sei te explicar em que ordem é isso, mas eu sei que somos salvos, regenerados, justificados e santificados. A salvação, ela só é necessária uma vez. Eu só preciso aceitar Jesus uma vez. Eu não tenho que pôr Jesus na cruz todas as vezes que eu pecar. Aceitei Jesus hoje, amanhã eu pequei, eu tenho que colocar Jesus na cruz de novo. Não. Agora, como salvo, regenerado, santificado e justificado que fui, eu tenho que recorrer a Jesus, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai, que ele está, e recorrer a ele para o perdão dos pecados. Certo? Pois bem, nesse processo, que a responsabilidade agora é minha e a sua, é nossa, está a santificação e a regeneração. É um processo gradual. Uns alcançam com pouco tempo e outros vão levar mais tempo para alcançar isso. Por que a santificação ela tem o seu aspecto posicional? Vamos ao ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi salvo imediatamente. Ele não teve tempo de frequentar a igreja, ele não teve tempo de se batizar. Concluindo aqui, irmãos, porque falei demais já. Então,
O ladrão da cruz, ele não teve tempo de se batizar, não teve tempo de frequentar a igreja, não teve tempo de dar testemunho, não teve tempo de professar a fé, ele não teve tempo, mas foi salvo. Mas nós que temos a oportunidade, o Senhor nos dá essa oportunidade de professarmos a fé, que cremos, naquilo que cremos, devemos buscar efusivamente e exaustivamente a santificação, a regeneração todos os dias. Precisamos disso. Precisamos disso. A nossa natureza, a natureza espiritual não pode ser subjugada pela carnal. Essa é a batalha que nós enfrentamos diariamente. E os nossos comportamentos, daquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo, isso tudo implica, influi na nossa santificação. Como eu posso me manter santificado ouvindo músicas mundanas? Como eu posso me manter santificado vendo filmes pornográficos? Então, nós devemos buscar com bastante esforço, com bastante ênfase, manter-nos nesse processo gradual da salvação, que é a busca da santificação até alcançarmos o céu. Que o Senhor nos abençoe e que tudo quanto foi dito aqui possa ficar selado no coração dos irmãos, conforme dissemos no início, com pena de ferro e com chumbo. E que o Senhor Deus nos abençoe a todos. A paz do Senhor.